Olha, uma explosão é um dos eventos mais devastadores que a gente pode imaginar, né? Mas o que pouca gente sabe é que, para um perito forense, toda essa destruição, na verdade, conta uma história. E é isso que a gente vai fazer aqui. Mergulhar na ciência por trás dessa força avassaladora e aprender a decifrar as pistas que ela deixa para trás. Então, a primeira coisa que um perito faz, sabe, é esquecer tudo aquilo que a gente acha que sabe sobre uma explosão. Para a traumatologia forense, não é só um boom, um barulho alto. A definição é super precisa, quase cirúrgica. Uma comoção violenta e subitânea. E é justamente essa linguagem mais técnica, mais clínica, que vai abrir a porta para a gente entender o que de fato acontece com o corpo. Tá, mas o que quer dizer isso na prática? Comoção violenta. No fundo, a gente está falando de física pura. Pensa assim, é uma liberação gigantesca e súbita de energia mecânica. E essa energia toda atinge o corpo. É exatamente aqui, nesse ponto, na física do evento, que a investigação forense de verdade começa. E o mais impressionante é que o principal causador de todo o dano é algo que a gente nem consegue ver. Não é o fogo, não é nem o som que deixa a gente surdo. É uma onda de pressão, invisível, e que viaja mais rápido que a velocidade do som. Essa onda de choque, ela literalmente transforma o ar que a gente respira em uma arma. Certo, a grande pergunta que um perito tem que responder é: como é que essa força invisível consegue causar uma destruição tão visível, tão catastrófica? O segredo está todo em entender como ela funciona, o mecanismo dela, passo a passo. Imagina que é tipo um golpe em 3 fases. Primeiro vem a onda de pressão inicial, que, bom, ela esmaga tudo no caminho. Logo em seguida, essa mesma força arremessa os corpos, os objetos, tudo como se fossem projéteis. E aí vem a parte mais bizarra. Uma ação de sucção muito forte, um vácuo que puxa tudo de volta para o centro. É uma sequência simplesmente devastadora. E o resultado de toda essa física aplicada no corpo humano é simplesmente brutal. Essas lesões que a gente vê aqui são a consequência direta dessa onda. E tem os detalhes forenses que são chocantes. Por exemplo, a denudação. O que é isso? Imagina só. Os gases da explosão entram por baixo da roupa e se expandem com tanta força, mas tanta força, que eles arrancam a pele da pessoa. É um detalhe terrível, mas que conta muito sobre a potência do evento. Ok, mas é aqui que a análise começa a ficar mais complicada. Porque, para um perito, não existe uma coisa só chamada explosão. É fundamental saber diferenciar os tipos, sabe? Porque a origem do evento muda completamente o tipo de lesão que vai ser encontrado no corpo. E olha, a diferença é gritante. Pensa numa explosão só de ar, uma onda de choque pura. É como ser atingido por uma parede invisível em altíssima velocidade. O dano é mais geral, espalhado. Agora, se essa explosão carrega fragmentos, pregos, vidro, estilhaços de metal, a história muda completamente. Aí é como ser atingido por milhares de projéteis ao mesmo tempo. O dano é localizado, pontual e terrivelmente destrutivo. E as causas, muitas vezes, não são nada do que a gente imagina. Pode esquecer a dinamite de filme de ação. A gente está falando de coisas do dia a dia, como pó de farinha num moinho. É sério, farinha! Ou o gás numa mina de carvão, ou até uma caldeira de uma fábrica que explode. Tudo isso pode gerar uma força explosiva gigantesca, e o perito tem que saber identificar cada uma dessas fontes. Bom, agora a gente vai levar essa conversa para o extremo absoluto, a explosão atômica. E aqui a perícia forense entra num terreno completamente novo. A gente não está falando mais de uma forma de dano. São várias, acontecendo ao mesmo tempo atacando o corpo de todos os lados. Então, o que torna uma explosão nuclear tão diferente, tão assustadora? Aquela onda de choque que a gente já viu, ela é só o começo, é só o primeiro ato do drama. Existem outras 2 formas de agressão, tão invisíveis quanto a onda de choque e talvez até mais letais. É o que os especialistas chamam de agressão tripla. Primeiro, o efeito mecânico, que é a onda de choque. Segundo, o efeito térmico. Um calor mas tão intenso que pode simplesmente vaporizar as coisas instantaneamente. E por último, o mais sinistro de todos, os efeitos radioativos. É um veneno silencioso que ataca o nosso corpo lá no nível celular. E esse dano radioativo, ele funciona como uma bomba relógio dentro do corpo. Certos isótopos, por exemplo, o iodo 131, vão direto para a tireoide. O estrôncio 90, ele vai se alojar nos ossos. E o problema é que eles podem causar câncer, leucemia e um monte de outras doenças décadas depois da explosão. É um tipo de ferimento que a perícia convencional quase nunca encontra.
Pega esse exemplo do Stronce 90, que é assustador. Ele imita o cálcio, ele se parece com o cálcio. Então o nosso corpo, sem saber, acaba absorvendo ele e depositando nos ossos. O corpo é literalmente enganado para absorver o próprio veneno. Pensa nisso. A explosão durou 1 segundo, mas o dano continua crescendo silenciosamente por anos e anos. Ok, depois de passar por toda essa ciência, toda essa física, a análise forense chega num ponto decisivo, a parte jurídica. Com base em todas as evidências, o trabalho do perito é ajudar a responder aquela pergunta fundamental. Isso aqui foi um acidente? Foi um crime? O que aconteceu? E a resposta, olha, pode ser bem surpreendente. Totalmente ao contrário do que a gente vê nos filmes, a imensa maioria das explosões que a perícia investiga não são consideradas crimes. Elas são classificadas como acidentes. E quase sempre ligadas a acidentes de trabalho. E tem um motivo para isso. Para uma explosão ser considerada um crime, legalmente falando, não basta ela ter acontecido. A lei é bem clara nisso. O perito precisa provar que existiu um perigo concreto, um perigo real para a vida de alguém. Não pode ser uma suposição, sabe? Poderia ter machucado alguém. Não, tem que ser um fato. E isso, claro, torna a tarefa de provar um crime de explosão muito, mas muito mais difícil. É nesse ponto que entra uma área chamada infortunística, que é um nome técnico para o estudo forense de acidentes de trabalho. Então, explosão em mina, em fábrica, em pedreira, tudo isso entra nessa categoria. E olha que curioso, dependendo da situação, até mesmo um ato de sabotagem ou terrorismo dentro do local de trabalho pode ser classificado legalmente como um acidente de trabalho. E isso é feito para garantir os direitos da vítima, do trabalhador. E com isso, a gente fecha o ciclo. A gente começou lá na física pura de uma onda de choque e terminou aqui, num tribunal. O que nos leva a uma reflexão final. No meio de todo aquele caos, de toda a destruição, o corpo de uma vítima se transforma, na verdade, num livro. Um livro que guarda todas as pistas que conecta a ciência com a justiça. E o trabalho do perito? Bom, o trabalho dele é saber ler cada uma dessas páginas.